Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos 10, versículo 1. Eu estava meditando na palavra de Deus e Deus trouxe para mim esta mensagem, para me compartilhar com vocês, amados. Eu costumo dizer que quando a gente começa a meditar nas entrelinhas da Bíblia, a gente tem que se colocar como se estivesse lá, porque é uma viagem fantástica. Aqui, amados, é tanta riqueza, mas tanta riqueza, tanta sabedoria que dá para a gente extrair, tantos ensinamentos que dá para a gente aqui, aproveitar, comer esses ensinamentos e aplicar na nossa vida. Não adianta nada você ter lido a Bíblia 10 vezes se você não pôr em prática. Não adianta nada você conhecer o versículo de cor e salteado se você não pôr em prática. Mas quando você começa a pôr em prática, querido, sem medo de errar, a sua vida se transforma. Não, eu vou repetir para você dar um glória a Deus bem alto. A sua vida se transforma, aleluia! Em Atos 10, versículo 1. Glória a Deus. Olha que coisa linda, amados. E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e com muito atemorizado, disse: O que és, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Mais um. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a revelação desta mensagem para a nossa vida, Pai, que ela seja uma semente plantada em terras férteis, Pai, e venha produzir, Pai, 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Dê a melhor salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluias. Que palavra linda, amados. Um centurião romano, poderoso, tinha dinheiro, era um homem rico, temível, um homem respeitado, mas um homem temente a Deus, aleluia. E vai dizer aqui que ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e continuava a orar a Deus. Ele buscava a presença de Deus. Temos homens aqui hoje, seja igual Cornélio, seja um homem temente a Deus, busque a presença de Deus. O que me chama a atenção é que ele tinha tudo, um homem poderoso, mas ele escolheu ter a presença de Deus, ele escolheu ser missionário naquela terra,
Ele ali reuniu os amigos, os familiares, reuniu ali os vizinhos, e ali ele orava a Deus continuamente. Ali ele abençoava a vida das pessoas, através das esmolas, através da oração, através da hospitalidade. Cornélio era um homem que ele tinha o prazer em receber as pessoas dentro da sua casa. Era um homem que tinha o prazer em passar adiante a presença de Deus. Tanto é que nós acabamos de ler ali que um anjo aparece a Cornélio, e ele ali fica temeroso, e o anjo diz assim para ele: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações, e as tuas esmolas subiu até Deus. O que eu aprendo aqui, querido? Que Deus, Ele ouve a tua oração. Tudo que você faz de bom sobe as narinas de Deus. Tudo que você dedica à obra de Deus, Deus recebe com prazer. Que coisa linda, amados. Um dia Cornélio chama os vizinhos, chama os amigos, chama os parentes, está reunido ali na casa, e está orando, com o coração desejoso, que todos naquela casa fossem cheios do Espírito Santo de Deus. Ali nascia um lar de paz, uma casa de misericórdia, uma casa de oração, uma casa de um verdadeiro servo de Deus. Aí quem apareceu para ele? Um anjo. Aleluia! Ei, se possível for, Deus manda um anjo falar com você, para você ser abençoado, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E o que me chama a atenção, querido, que Simão Pedro, está na casa de Simão o curtidor. O curtidor, ele curtia os couros dos animais, e ali fazia bolsas, sapatos, sandálias. Simão o curtidor mexia com pele de animais que já tinha morrido. E geralmente um judeu não gostava de estar numa casa de quem trabalhava com peles de animais mortos. Não gostava. Mas ali Deus tinha um propósito na vida de Pedro. E ali a história vai dizer que Pedro está ali na casa de Simão o curtidor, e ele sente fome. Quem tem fome aqui? Quem gosta de comer? E crente gosta de comer bem, sim ou não? Sim ou não? E Pedro está ali com aquela fome, olhando para o relógio: que hora será que vai sair o almoço? Ai, que fome! E ali Pedro, então, como o almoço demora a sair, ele sobe para o terraço, e lá ele começa a orar, e em oração ali ele começa a buscar a presença de Deus, e algo interessante acontece ali, aleluia! Que coisa linda, amados. Vem aqui, Natan, segura na ponta. Isso. Pedro sonha com um lençol vindo do céu, e nesse lençol tinha animais quadrúpedes, animais rastejantes e aves. E o próprio Deus fala assim: Pedro, mata esses animais e come. E Pedro fala assim: longe de mim, Senhor, eu não como animais impuros, eu obedeço à lei. E Deus fala assim: Pedro, porque você está amaldiçoando aquilo que eu abençoei? Aleluia! E Deus fala mais uma vez: Pedro,
mata e come. Aí Pedro entende, obrigado, Deus abençoe. Aí chega ali em Jope, os homens que Cornélio mandou buscar Pedro. E o próprio Espírito fala com Pedro, viu? Eu mandei alguns homens vir te buscar, pode ir com eles. E ali Pedro vai com eles, até a casa de Cornélio. E ali na casa de Cornélio, Cornélio conta sobre o encontro que ele teve com o anjo. E Pedro fala para Cornélio sobre o lençol. Que coisa linda, amado. Que troca de experiência. Quem aqui já teve experiência com Deus? Quem deseja ter experiência com Deus? Só depende de você, querido. Deus, Ele tem o prazer de ter experiência com você. Deus, Ele ama ter experiência com a gente. O problema é que a gente precisa se dispor para ter essas experiências gostosas. E ali quando Pedro entra e começa a conversar, então Pedro fala assim para Cornélio: o que você quer de mim? E Cornélio fala assim: eu quero ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Aí Pedro começa a contar: ó, Jesus Cristo andou conosco, Ele foi chicoteado, foi crucificado, Ele ressuscitou e só apareceu para nós. E aquela palavra entrou no coração de Cornélio e todas as pessoas que estavam na casa de Cornélio. E de repente, o Espírito Santo de Deus apossou de todas aquelas pessoas. Aleluia! Você não entendeu, mas eu vou repetir para você entender. Eu não estou falando que elas ganharam na Mega Sena. Eu estou falando que o Espírito Santo de Deus entrou nessas pessoas, e essas pessoas começaram a falar em outras línguas, foi cheio do Espírito Santo. Só é cheio do Espírito Santo quem deseja, querido. O Espírito Santo, ele é tão educado, que ele só vem para quem deseja, ele só vem para quem tem sede, ele só vem para quem o busca, ele só vem para aquele que procura sem cessar. E um homem cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele se torna um homem cheio de sabedoria. Mas o que me chama a atenção nessa história é que um romano, um centurião, ele sentiu a necessidade de pregar o evangelho às pessoas. Ele sentiu a necessidade de abrir a sua casa, trazer as pessoas para aprender da palavra de Deus. Até Pedro fala assim: mas se o Espírito Santo de Deus entrou neles, que são ímpios, por que nós não podemos batizar eles nas águas? Se o próprio Deus aceitou eles como pecadores, por que nós vamos julgar? Em outras palavras, ele está dizendo assim: hoje aqui nasce um lar de paz, uma igreja, aleluia. Aí eu comecei a falar com Deus: por que Pedro? Não podia ser João? João era o discípulo do amor. Acredito que João ia entender melhor, na nossa sabedoria humana. Aí Deus começou a falar para mim que Ele prometeu que sobre Pedro Ele edificaria a sua igreja aqui na terra, aleluia. É por isso do lençol, quando Ele fala dos animais come, em outras palavras Ele está dizendo assim: ó, leva o meu evangelho adiante,
os ímpios. Leve o meu evangelho adiante, prega o meu evangelho, batiza nas águas, para que os ímpios também tenham o mesmo privilégio de você, para que os ímpios também estejam parte com Deus, aleluia. Em outras palavras, ele está dizendo assim: ei, eu morri naquela cruz, não foi só por você, mas foi por você, por seus amigos, por seus parentes, aleluia. E aqui nasce um projeto de Deus, uma arma secreta de Deus. Quem é essa arma secreta? Quem? Ponta o dedo para mim aqui. Quem é a arma secreta? Ponta aqui o dedo para mim. Volta para você agora. Você é a arma secreta de Deus. Você é o projeto de Deus nesta geração, aleluia. Deus está levantando você para levar o evangelho adiante, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você, querido. Não tem nada mais prazeroso do que poder olhar para alguém, ver alguém que está sofrendo, ver alguém que está doente, ver alguém que acabou-se toda a esperança de um dia melhor, e poder falar assim: ó, tem solução para o teu caso, para o teu caso tem solução, aleluia. Jesus é a solução para a tua vida. Que coisa gostosa poder falar do amor de Jesus. As pessoas estão sedentas, querido. Se você pegar uma fila de um supermercado e falar de Deus ali, eles vão dar ouvido a você. Se você chegar para alguém na rua e falar assim: posso orar por você? Na hora a pessoa vai querer a oração. A palavra de Deus diz que a seara está pronta, mas poucos são os ceifeiros. Você é a arma secreta de Deus nesta terra. É por isso que o diabo tem raiva de você. É por isso que você passa a luta. É por isso que muitas vezes você tenta desistir. É por isso que muitas vezes você fala: não, eu não quero mais. Ah, servir a Deus é um fardo. Não é não, querido. Servir a Deus é uma alegria imensa no coração. Ter o privilégio de sentir a presença do Espírito Santo. Que coisa gostosa é conversar com o Espírito Santo. Você tem conversado com o Espírito Santo? Sim ou não? Se não tem, comece agora, querido. Comece a falar com Ele. Ele não vai te julgar, Ele vai entender você. Ele vai ajudar você a se libertar do peso do pecado. Ele vai ajudar você a se libertar do peso da falta de perdão, do rancor que rodeia, norteia o seu coração. Quando você começa a liberar perdão, quando você começa a deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, aleluia. Ah, querido, que gostoso, como é maravilhoso ter certeza que você é amado, ter certeza que tem alguém que se importa com você, sim. Por mais que as lutas estejam grandes, o Espírito Santo do Senhor está com você, aleluia. É por isso que eu falo, querido, não desanime. Se conversa com algumas pessoas hoje, eles falam assim: ah, pastor, eu até era líder de célula, hoje eu não posso nem ver. Ah, eu até trabalhava na igreja, hoje não posso nem ver. Sabe por quê? Porque você olhou para o homem, porque você achou que você era super-homem, que você resolvia. Mas deixa eu te dar uma dica: quando você coloca os problemas seus, faça de conta que esse lenço é o seu problema, é a sua luta. Quando você coloca diante de Deus, ela se torna pequenininha.
Eu vou repetir para você dar um glória a Deus bem alto. Quando você coloca os seus problemas diante de Deus, no altar de Deus, ela se torna pequenininhas, aleluia. Por quê? Para você é difícil, mas para o nosso Deus não há nada impossível para Ele. Agora pensa comigo, querido. Pensou que alegria você ganhar uma alma para Jesus? Pensou que alegria você falar de Jesus para alguém e essa pessoa aceitar Jesus ali na hora? Pensou que alegria você convidar alguém para trazer para a igreja essa pessoa vir? Aqui Cornélio, ele abriu a casa dele e convidou as pessoas. Se você fosse ver a patente de Cornélio, ele podia só andar com a alta sociedade, mas não. O coração de Cornélio era um coração de Deus. Ele olhava para as pessoas, ele não via os defeitos das pessoas, mas ele via as qualidades. Ele olhava para cada pessoa, olhava com amor. Ele olhava com os olhos de Deus. Põe a mão nos seus olhos assim. Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam os olhos de Deus. Que no momento que nós olharmos para as pessoas, Pai, que nós olhamos com os teus olhos, olhos de amor, não de julgar, um olho aonde você olha e fala assim, pode contar comigo, pode dar um abraço. Olha para mim aqui, querido, como é bom você poder abraçar alguém, como é bom alguém chegar para você, posso te dar um abraço, e você abrir as mãos e abraçar essa pessoa. Como é gostoso as pessoas chegar para você e falar assim, você não pode orar por mim? E você ali ir lá e orar por essa pessoa, e essa pessoa ela enche do Espírito Santo e ela agradece você. Como é maravilhoso, querido, poder viver o que nós estamos vivendo nesta igreja, um ano de posse, e quantos milagres nós já vivemos aqui. Temos milagres de todas as campanhas, milagres de cura, milagres de casamento restaurado, milagres de pessoas que se passaram pelas águas do batismo na quinta-feira passada, milagres de jovens que estão na presença de Deus, milagres de família restaurada, milagres de finanças restauradas, milagres de pessoa ser cheio do Espírito Santo. Mas só depende de você, querido. O problema nosso é que a gente valoriza muito o passado e deixa de viver o presente, que é o melhor de tudo. Quando a gente esquece o passado, lembra lá da cicatriz? Eu tenho uma cicatriz, queimei, machuquei, mas ela sarou. Se eu olhar para ela, eu vou lembrar o que aconteceu, mas ela não pode mais trazer dor para mim. É assim que funciona o nosso passado. O que passou, querido, já passou. Você só pode fazer hoje, e escolha o melhor hoje. Seja como Cornélio, amados, seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus,